que se saiba com facilidade quantos contratos determinada empresa celebrou com o município em certo período, frisou Beraldo. Além disso, o ex-presidente da ONG Viva São João destaca que no site da Prefeitura de São João, a seção destinada a obras em andamento e concluídas não exibe informação alguma, servindo meramente como vitrine que o munícipe possa apreciar alguns fatos, criticou ele. Leonardo Beraldo aponta também que no portal da administração municipal não são listados custos, locais, empresas contratadas e duração e término da obra. Além disso, ele denuncia que a relação de bens municipais, receitas com publicidade, diário de pessoal, relatório anual de pedido de informação, que são itens obrigatórios por lei, estão indisponíveis no site da Prefeitura. Tudo isso pode parecer bobagem, mas não penso desta maneira. A transparência de dados referentes aos serviços públicos são elementos fundamentais para o exercício do pleno da cidadania. Não se pode avaliar como nossos impostos estão sendo empregados, se aqueles que os recolhem e os gastam não prestam as devidas contas de seus atos. Para que os investimentos públicos possam ser mais eficientes, é necessário que todos os cidadãos saibam as reais necessidades em todas as áreas. Quanto ao diálogo com a comunidade, maior a certeza que os atos administrativos respondem a problemas reais, opinou o ex-presidente da Viva São João. Beraldo descreveu também que o acesso dos dados públicos é um direito garantido constitucionalmente ao brasileiro e que a divulgação transparente de informações pode evitar uma série de situações bem familiares aos brasileiros, como obras com fins puramente eleitoreiros, investimentos para agradar aliados políticos, entre muitas outras, finalizou Leonardo Beraldo. Portal. Em meio à notícia da colocação da cidade no ranking do Ministério Público Federal, a Prefeitura divulgou o lançamento de seu portal de transparência. A solenidade para o lançamento da ferramenta será realizada na próxima terça-feira, dia 28, às 15 horas, no Salão Nobre da Prefeitura de São João da Boa Vista. Isso aqui é uma matéria do jornal Município, que eu queria que a população que não teve a oportunidade de ler esse jornal pudesse tomar conhecimento desta matéria, já que hoje nós estamos com a casa cheia aqui. Em relação aos pedidos de apuração que eu fiz ao Ministério Público, eu também queria relatar aqui alguma coisa referente a isso. Tá? Eu queria colocar aqui, para ficar muito bem claro, já que hoje a casa está cheia de amigos, para que as coisas não fiquem disturbadas dentro da população e não fique disturbada dentro desta casa. Todo mundo sabe aqui que eu fiz um requerimento junto ao Ministério Público, tá, pedindo apurações de alguns fatos. O que significa isso? Transparência. Tá? E o Ministério Público, como o Fernando acabou de dizer aqui em relação a uma situação do poupa-tempo, ele pode acatar como ele pode arquivar, se não tiver documentos suficientes que ele entenda para abrir a apuração. Senhor vereador, pela ordem, eu não dei continuidade porque o órgão aonde eu levei a denúncia me deu a explicação necessária para que não desse continuidade. Certo. Então, existe, e o Ministério Público tem esse direito, tá? De todas as denúncias, todo cidadão, ele tem o direito de pedir apuração sobre qualquer assunto, sobre mim, sobre qualquer vereador, sobre qualquer atitude do Poder Executivo. E o vereador, ele não tem essa obrigação, ele não tem esse direito, ele tem a obrigação, ele tem o dever, principalmente quando é trazido a esta casa. Tá? Na nossa resolução de ética, é muito claro
No primeiro artigo, tá, da nossa resolução de ética, só um minutinho. Está caindo tudo. Mas, na nossa comissão de ética, no primeiro artigo, que eu quero ler, eu sei já, mas só para ler, para ficar muito bem claro. São deveres do vereador defender e cumprir a Constituição. É um dever de qualquer um de nossos vereadores da nossa cidade. Promover a defesa, e no item 5º, no artigo 2º, promover a defesa dos interesses e dos anseios e da reivindicação da população. Então, o que eu fiz no meu ato, tá, quando encaminhei alguns documentos ao Ministério Público, foi atender os anseios, atender o nosso estatuto, atender a nossa comissão de ética, a nossa legislação que nós temos em vigor, levando ao conhecimento dos órgãos responsáveis, que é o Ministério Público. Esse tem a obrigação, a capacidade, todos os direitos de investigar os assuntos, de arquivar o que ele não entender que esteja fundamentado, tá? E investigar o que ele entende. Mas, como eu estou hoje entre amigos, eu também sou uma pessoa que eu posso errar nas palavras. Às vezes a gente pode colocar algumas coisas que, às vezes, pode estar incomodando algumas pessoas que não entenderam direito, ou eu não tive todas as condições de esclarecimento de alguns assuntos, infelizmente. Mas eu trago hoje, não só para os vereadores, mas para ficar gravado nessa casa, porque eu estou entre vários amigos, eu repito isso aqui. Tá? Então, eu queria ler um documento aqui, tá? Até para que todo mundo tenha muita ciência e as pessoas que estão aí conhecem o meu caráter e a minha transparência. Na ocasião, requeria ao MP de São Paulo, ao MP paulista, o pedido de investigação para apuração sobre supostas irregularidades praticadas pela administração pública no município de São João da Boa Vista. Por meio deste, venho publicamente afirmar que em momento algum tive a intenção de causar qualquer dano à imagem ou honra das pessoas envolvidas, dos vereadores envolvidos ou das entidades envolvidas. Mencionadas, qualquer das pessoas mencionadas na matéria publicada, isso deixar bem claro, pelo jornal A Gazeta de São João no dia 14. Por que deixar isso muito claro? Porque esse material foi entregue ao Ministério Público, tá, com o pedido de sigilo. Tá? Então, isso é bom deixar bem claro. E esse material chegou na nossa casa no dia 12. E ele só deu entrada no plenário para a ciência dos vereadores no dia 16. E no dia 14, essa matéria já estava sendo publicada. Peço desculpas caso os fatos noticiados no referido jornal não tenham causado qualquer constrangimento às pessoas ou entidades citadas. Gostaria ainda de ressaltar que tais fatos só vieram a público devido ao vazamento das informações contidas no pedido de apuração sobre supostas irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, endereçado ao Ministério Público e posteriormente enviada à presidência desta casa. Por este motivo é que venho ratificar neste ato meu pedido de investigação a esta Casa Legislativa. Venho pedir que se investigue para que seja identificado o responsável pelo vazamento, tá, ilegal de tais informações, pois este sim é o único responsável por eventual dano à imagem ou honra das pessoas ou entidades naquele pedido de apuração investigado pelos fatos. Essa pessoa, sim, que divulgou, tá, tem que ser responsabilizada. Diante deste contexto e de todas as discussões que tivemos nos últimos dias, aproveito a oportunidade para lembrar que dentro das funções de vereador está de fiscalizar os atos do Executivo,
com relação à administração do erário público, visto que a transparência, como acabamos de ver no jornal, sobre os mencionados gastos públicos em nossa cidade, deixa muito a desejar, como confirmado no relatório do Ministério Público Federal, publicado nesse jornal O Município. E venho, de novo, porque às vezes eu sou repetitivo, mas eu não tenho vergonha de ser repetitivo, pedir desculpas às pessoas envolvidas e pelos transtornos causados com a veiculação do documento enviado ao Ministério Público por jornal desta cidade, o que talvez tenha causado situação negativa perante o cargo desempenhado, tendo consciência do desgaste acarretado e, reitero minha retratação, que seja investigado a autoria do vazamento ilegal e de tal documento, visto que este sim é o único responsável por eventual dano ou honra à imagem das pessoas e das entidades mencionadas naquele pedido de investigação. Por que eu queria deixar isso bem claro? Eu trouxe esse papel, eu aproveitei para ler essa matéria do Jornal Município, que é uma matéria publicada pelo Jornal Município. Por quê? Desde o primeiro dia que eu peguei aqui a palavra e disse, eu venho a falar, estão me colocando numa comissão de ética, para quê? Para apurar uma denúncia que eu fiz ao Ministério Público. E eu disse aqui naquele dia da casa, coincidentemente, tinha um senhor que ele está aqui hoje de novo, tá? Ele virou e falou aqui, pau que bate em Chico não bate em Francisco. Por quê? Por que ele falou isso? Por que ele falou isso? Porque às vezes as coisas são diferentes para as pessoas. E as atitudes são tomadas diferentes. Então é bom que as pessoas tenham muita clareza sobre tudo isso e o que acontece aqui. Porque naquele momento que essa pessoa veio aqui e pegou a tribuna, o senhor presidente, corretamente, tá, virou e falou assim, então eu peço à casa, a Juliana, que encaminhe isso ao Ministério Público. Quer dizer, o que ele fez diferente do que eu fiz? Pelo que eu entendi, nada. E o que ele fez de errado? Nada. Agora, eu fiz errado? Então, é bom que essas coisas fiquem claras para a população, é bom que as coisas fiquem claras, porque às vezes, o que acontece? Existem atitudes políticas, existe, por trás de tudo que é correto, também tem a parte política. Então, é importante que vocês que estão aqui hoje, tá, saibam disso, que a população que está escutando saiba disso. Por quê? Eu entendo que como qualquer cidadão, qualquer pessoa que eu pedir, qualquer entidade que eu pedir apuração, eu também. Alguém pode pedir apuração sobre mim, sobre os meus atos. Ninguém aqui tem privilégio e ninguém aqui, tá, é diferente de qualquer cidadão que está sentado aí. Então, eu quis pegar a palavra hoje, eu volto a agradecer ao presidente, aos vereadores, às pessoas que estão aqui, tá, por me dar essa oportunidade de estar aqui falando isso hoje. Tá? E entendo que as palavras dele foram de muita sabedoria. Pau que dá em Chico, não dá em Francisco em alguns lugares. Infelizmente. Então eu só espero que essa casa tenha coerência, se eu estiver na comissão de ética, que então que esteja os outros 15 também. Porque foi aprovado por unanimidade a mandada do pedido dele ao Ministério Público. Então, que a gente tenha coerência nas atitudes que a gente toma nessa casa. Tá? Muito obrigado a todos que vieram. Boa noite. João, desculpa, vereadora Alice. Você me dá uma parte? Já deu. Alguém pode ceder o tempo? Zé Eduardo, 10 minutos. João, infelizmente, eu devo te dizer
que realmente nessa casa, nesses 3 anos e meio, nós temos assistido muito a frase e o ditado popular do Carlos, que pau que bate em Chico não bate em Francisco. Nós tivemos N fatos que comprovou isso dentro dessa casa. E só quero deixar claro que o que você fez diante de uma avaliação do que é a obrigação do vereador, você só cumpriu com a sua obrigação. Quantas e quantas vezes nós recebemos denúncias das pessoas em diversos departamentos públicos, ministério, Santa Casa, a gente recebe denúncias de vários locais, porque as pessoas, como cidadãs, elas não têm condições de averiguar o que está acontecendo, mas com certeza eles têm a sensibilidade de ver que alguma coisa não está correta. E aí nos procura, como procuraram você, muitos já me procuraram, para que a gente pudesse entrar a fundo e buscar o que está acontecendo em várias situações. Uma delas, eu gostaria até de deixar muito claro aqui, que foi quando me procuraram funcionários do poder municipal, dizendo que o funcionário Cláudio, que é vereador e que trabalha na instituição há, não sei, 40 anos, existia indícios de que ele também poderia estar ali usando o seu horário de servidor dentro do horário de vereador. O que significa isso? Significa receber 2 vezes em um horário só. E aí, isso não é respeitoso e nem legal a questão do vereador e muito menos do servidor público. Quando me disseram isso, eu entrei aqui na casa pedindo apoio dos vereadores para que eu pudesse entrar com o requerimento junto ao RH, para que o RH me fornecesse o espelho de ponto desse servidor, que sem sombra de dúvidas é exemplar. É um servidor que sempre usou aqui os microfones para dizer do seu trabalho dentro do município e que ele o valoriza muito. Só que no momento em que eu pedi apenas o espelho de ponto, para que eu pudesse dar resposta aos munícipes que me procuraram, a casa não aceitou o meu requerimento e não foi para frente. Eu queria apenas uma consulta, porque existiam indícios de que essas questões aconteciam. O que eu tive que fazer? Eu tive, ainda em respeito à pessoa que me pediu, que eu entrasse direto ao RH. E por 2 vezes me negaram o espelho de ponto do servidor. Negaram a mim um documento que, no meu entendimento, teria que ter a transparência, e por isso talvez São João esteja tão longe daquela transparência que nós, como munícipes, tanto almejamos, né? Porque se as coisas estão corretas, não tem por que não fornecer documentos. Eu seria a primeira pessoa a dizer, está aqui, ó, Helenice, o meu espelho de ponto. Eu sou funcionária há 40 anos e eu sempre bati ponto, como todos os funcionários do meu departamento. Está aqui, Helenice. Eu nunca atendi questões políticas dentro do meu espaço como servidor público. Eu nunca fui para a rádio para dizer, procurem o meu telefone e dar o telefone do seu trabalho quando ele estava como vereador. Então, existem coisas que o que bate em Chico não bate em Francisco. Eu não consegui, por 2 tentativas, esses documentos até hoje. E não quero mais nem procurar esses documentos, porque foram me negados por 2 vezes. Tá? E protocolados. Na segunda vez eu coloquei fotos, coloquei jornais, coloquei que estava coincidindo horários e que eu queria ver se esse funcionário, quando ele estava em horário de servidor, fazendo função de vereador, se ele reporia, porque eu acho que é normal, ele pode repor os horários, ele pode fazer horário diferenciado de almoço, não tenho nada contra, mas eu queria saber porque existia uma denúncia dentro dessa situação. E eu não consegui esclarecer essa denúncia até onde. Pode ser que essa semana ou em agosto essa questão seja esclarecida, mesmo porque a população gostaria muito desse esclarecimento, mas eu não consegui.
Outra questão que eu não consegui... Lenice, só um pouquinho. Eu vou suspender os trabalhos, né, porque os apartes são 2 minutos, né? Então eu suspendo, a gente pode discutir, ok? Eu te agradeço imensamente. Okay. Então eu suspendo os trabalhos. Outra questão, eu entrei com ofícios pedindo para a FAI, quando ela pegou lá para fazer propaganda, lá na avenida do Durval Nicolau, que ela usou, pintou, não tem nada, ela pintou, mas é poder público, nós temos que ter um convênio, nós temos que ter documentação, nós precisamos saber, e é esse o nosso papel de vereador. Até ontem também não me mandaram esse convênio. Eu não sei nem se ele existe, porque aí pedi para a FAI falou que estava com o prefeito, pedi ao prefeito, ele não me respondeu. Quem sabe até o fim do ano eu recebo uma resposta. Tá? E uma outra questão que eu digo é que pau que bate em Chico, nessa casa não bate em Francisco. Mais uma vez. Nós votamos aqui várias questões que tiveram... com o estudo, o parecer do jurídico, de serem inconstitucionais. Mas quando essas inconstitucionalidades eram favoráveis, passaram, votaram, foram aprovados. Só votaram inconstitucionalidade quando não havia interesses obscuros dentro da questão. Outra questão que digo, aqui nessa casa, validou-se ato legal que não teria legalidade. E vou lembrar, foi quando no sistema de urgência votaram o projeto que eu entrei para baixar o salário dos vereadores. Entrei depois, pedindo que anulasse porque estava errado. E eu não estava errada. O nosso jurídico dá o parecer claro que o ato foi errado e que não seria válido aquela votação da forma como foi proposto pela casa. E aí, o que aconteceu? A casa, mesmo tendo a avaliação de que o ato era ilegal, valida um ato ilegal. Gente, a Casa de Leis valida um ato ilegal. Não querem que diminua o salário, é direito de cada um, mas não façam que a população não tenha a oportunidade de entender o que está se fazendo aqui. Tá? Uma outra questão que eu falo é quando você disse do seu caso, fique tranquilo, você cumpriu com a sua obrigação. E quem lhe conhece sabe, e mais do que isso, se tiver que apurar alguma coisa, existe um Ministério Público que apure. Agora, porque a questão foi com um vereador, esse vereador se achou no direito de que a casa teria, pelas suas denúncias, uma questão de ética. Vamos ser francos, que se for errado, o Ministério Público vai te julgar, João. E você vai ser condenado pelo Ministério Público, por um órgão que existe justamente para que a gente aqui fora não cometa injustiças. E esse é o órgão para avaliar as suas questões. Como é que estão avaliando da Dilma? Estão lá avaliando, reavaliando, vai para o Ministério, vai para os órgãos competentes até a condenação. Nós não temos poder legal e nós não temos conhecimento suficiente para entrar numa avaliação que o Ministério Público é da sua competência. Então, eu só gostaria de te deixar aqui, tenha todo o meu apoio, sim. Eu só entendo que o que você fez foi aquilo que muitas pessoas me procuraram e eu não fiz da forma que você fez. Procurei algumas provas, mas eu não as tive porque não me deram, tiraram o direito até de me dar as provas que pedi para avaliar se o que o munícipe via que estava errado era verdadeiro ou falso. Não era Helenice. Eu não tenho nada contra ninguém, tá? Mas eu tenho a obrigação do que chegar a mim de eu dar encaminhamento. Então é nesse sentido que eu quero aqui ser parceira da sua atitude e trazer para a sociedade de São João que nós aqui precisamos pensar em muito, se não estamos votando por uma questão partidária, política ou pessoal, ou porque as questões afetaram grupos e grupos que não aceitam ser investigados e apurados seus fatos.
Os trabalhos são suspensos. Eu queria, Helenice, eu agradeço as suas palavras e até para completar uma coisa para que os munícipes que estão aqui hoje, até quem está nos ouvindo pela internet, deixar bem claro que a gente está aqui, a gente aprende muito com tudo que acontece. A gente não chega aqui sabendo tudo, não. Eu tenho certeza que até os vereadores mais antigos, que estão aqui há mais tempo, né, há mais mandatos, também aprendem todo dia. E eu aprendi muito nesses 3 anos e meio, quase 4 anos, 3 anos e meio que a gente está chegando. E eu trouxe para essa casa, até para que as pessoas saibam e entendam como é que é a função do vereador. O primeiro pedido que eu trouxe a essa casa foi a abertura de uma CPI. Né? O que aconteceu? Alguns colegas, né, como se dizem, de vereança, tá, me deram a ideia de não abrir a CPI. Vamos abrir uma comissão. Se essa comissão ouvir as pessoas, porque veio um cidadão aqui e fez uma denúncia. Se essas pessoas vierem aqui e confirmarem os fatos, nós votamos numa CPI. A gente abre uma CPI para apurar, dá o direito depois dos outros se defenderem, aí a CPI tem o direito de pegar os documentos, pedir... E aí o que aconteceu? Nós tivemos que pegar a assinatura de alguns vereadores para que na próxima segunda-feira entrasse a abertura da CPI. Por muita surpresa minha, o que aconteceu? A gente conseguiu as assinaturas e elas foram apagadas com errorex por alguns vereadores. Né? Então, na outra segunda, eu não consegui a abertura da CPI nessa casa. Então, é bom que as pessoas saibam disso. Tá? Então, eu não consegui a abertura da CPI. E se alguém falar que esse fato foi, pode pegar a palavra e falar se esse fato foi mentira que eu estou falando aqui. Tá? E aí, depois, foi encaminhado algumas coisas ao Ministério Público de São João da Boa Vista. Tá? E a gente encaminhou. Eu encaminhei algumas coisas ao Tribunal de Contas, eu encaminhei algumas coisas ao Ministério Público Municipal. Até no momento, quando eu fiz as peças para o Ministério Público Municipal, eu tive a ajuda do advogado da casa. Tá? Eu pedi, o presidente na época, o Claudinei, falou para mim que ele poderia estar ajudando. Por quê? Eu não entendo, eu não sou jurídico. Eu não tenho nenhum advogado, não tinha, agora eu tenho. Eu não tinha nenhum advogado particular. Tá? Então, o que aconteceu? Eu fiz o quê? Pedi o apoio do advogado da casa, que eu entendo que ele tem que atender todos os vereadores, quando se trata de defender a população. E eu pedi. E esse advogado me atendeu muito bem, o seu Paulo, advogado da casa, né, Paulo, procurador, né, para falar mais correto, a função dele é procurador. E logo depois que a gente fez a primeira peça contra uma pessoa, contra uma atitude do prefeito que favorecia uma pessoa importante da cidade, que está isso no Ministério Público, está no Tribunal de Contas, o que aconteceu? Eu fui tentar fazer uma outra peça, uma outra denúncia, porque eu entendi que o documento que passou por essa casa não era legal, como você disse. Eu fui fazer uma outra e tive a notícia que o procurador da casa não poderia mais fazer uma peça para mim. Acho que é peça mesmo o nome, se eu não me engano. Não poderia fazer mais esse documento para mim poder entrar no Ministério Público. Então, eu não pude. Por quê? De acordo com o concurso dele, foi o que me explicaram, ele não poderia atender um vereador. Ele não poderia mais estar me atendendo para mim formularizar as denúncias para entregar no Ministério Público. Então, quer dizer, a primeira eu não consegui pela casa, que foi a abertura de uma CPI, né? A segunda, eu não consegui mais ter o apoio do procurador da casa, não por culpa dele, por ordens da mesa, para que eu não pudesse mais estar usando os trabalhos deles individualmente, quer dizer, para mim, eu estava brigando por alguma coisa particular para mim, né? Até parecia isso, estava recorrendo lá numa ação pública para mim, eu achei um absurdo, então, mas foi proibido. Então, eu me senti, tá, da continuação da minha função como vereador, que é a maior função do vereador, que é a fiscalização, na obrigação de colocar com as minhas palavras e encaminhar ao Ministério Público. Por isso que eu pedi aqui, desculpa se eu errei em algumas coisas que eu coloquei. Eu não tenho vergonha, eu não sou perfeito. Eu tenho minhas falhas e meus erros como qualquer pessoa. Então, eu não tenho
nenhuma preocupação de pegar o microfone aqui e falar essas coisas. Por quê? Eu não estou aqui ofendendo ninguém. Eu estou aqui somente pedindo transparência. Eu só estou pedindo apurações aos fatos. E até o último dia que eu estiver aqui, eu vou continuar desse jeito. É o que eu entendo que seria a minha função como vereador. Eu não entendo que eu tenho que ficar falando amém a tudo. Porque as pessoas que votaram em mim, ou que confiam em mim, ou que são meus amigos, independente de terem votado ou não, eles sabem do meu comprometimento com a cidade, com a população. E é isso que eu quero fazer até o último dia do mandato. Está aqui, colocando o meu posicionamento, sempre respeitei todos os colegas aqui, sempre falei com muito respeito de todo mundo aqui, mas nunca deixei de pedir apuração a nada. E lembrando mais um fato, o dia que veio uma denúncia aqui, tá, que envolvia uma pessoa da minha família, esteve aqui, né? O que eu fiz aqui? Eu pedi para não participar, já que nós temos mais 14 vereadores. Por quê? Eu acho que eu tenho que ter uma ética, eu tenho que ter uma coerência. E para mim pegar o microfone e falar em ética, eu tenho que ter ética. E como envolvi uma pessoa da minha família, eu falei, façam o trabalho de vocês, mas eu não vou participar. Nós temos mais 14 para fazer o trabalho. Então, todo o tempo que eu estou aqui, desde o primeiro dia que eu entrei até o último que eu ficar, tá? Eu vou estar fazendo o meu trabalho com ética. Eu vou estar fazendo o meu trabalho com discernimento. Eu vou estar acatando todas as solicitações da população de investigação, tá? De pedidos sobre qualquer improbidade administrativa que houver. Arda quem arder, tá? Porque eu não vim aqui colocado por ninguém, eu vim colocado pela população. E é ela que eu tenho que atender de acordo com a resolução de ética mesmo desta casa. É a primeira função minha, no artigo 5º, no artigo 2, no inciso 5º, tá? Atender as reivindicações, tá? E os anseios da população. Então eu agradeço vocês me escutarem, eu agradeço aos vereadores que falaram, e eu agradeço ao senhor presidente. Espero que essa casa mantenha a coerência, mantenha a ética, e que tudo seja igual para todo mundo. Não só para mim como vereador, porque se não for para mim, eu estou muito tranquilo. A minha consciência é muito tranquila das situações que eu faço e das coisas que eu faço. Então, é lógico que um pouquinho de estresse, um pouquinho de nervo dá, mas o que importa é que eu estou com a minha consciência muito tranquila do trabalho que eu assumi perante a hora que eu fui na casa de cada pessoa, na hora que eu saí na rua e coloquei meu nome no outdoor, naquelas placas lá, para que eu pudesse representar a população. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. E continuarei até o último dia que eu estiver aqui. Muito obrigado, meus amigos. Vereador João Henrique. Por gentileza. Eu não vou entrar no mérito da sua denúncia ao Ministério Público. Isso eu não vou entrar. Não quero entrar nesse momento, porque cada um está fazendo o caminho que acha que convém. Eu não entendi duas questões, e pela sua explanação, desculpa por falar, mas mais uma vez você coloca a casa em xeque. Quando você fala que teve vereadores aqui que apagou o papel. Então, mais uma vez, você está deixando no ar. Então, eu acho que você deve ser objetivo nas suas alegações, para não colocar a cada um de nós aqui esse fardo. Então, eu peço que você dê o nome desse caso. Segunda questão, que é uma sugestão minha a você, para ser objetivo e não jogar ao vento novamente, quando você fala da sua CPI, você já tem o resultado do que aconteceu por não ter abertura. Abriu-se uma comissão de estudo aqui, isso foi votação em plenário, né? A casa preferiu a comissão de estudo pela denúncia do cidadão que esteve aí.
E por minha sugestão até, eu falo, senhores, vamos primeiro, o cidadão chega aqui, simplesmente manifesta-se da forma que manifestou, mas eu acho que tem que ter apuração nisso tudo, porque qualquer cidadão que vem aqui, ou qualquer vereador, antes de falar, eu acho que tem que apurar melhor o conteúdo. Não vou entrar no mérito daquilo que você alegou, mas eu acho que nós aqui nós temos o dever e a obrigação de preservar todos e a todos de uma maneira coerente e ética, apurar os fatos para assim depois de tudo analisado trazer a situação para casa, né? Para casa. Depois sim, se a casa não tomar providência, o caminho é ao Ministério Público. Mas isso eu não vou entrar na questão, mas sim do fato que você comentou, mais uma vez em nome da casa, que foi uma situação que todos nós aqui votamos pelo estudo da comissão de estudo, que é um caso referente à Unify na época, né? Que o cidadão veio aqui e fez uma denúncia, que na minha situação, lá atrás, eu até fui, por um lado, membro de uma família minha, que me julgaram, sem mesmo saber. E eu me pus na vida dessa pessoa. Mas aqui, pela pessoa que fez a denúncia, na época você pediu a CPI, e a gente falou assim, olha, vamos dar uma analisada, mesmo que o cidadão trouxe aqui essa questão. O que aconteceu na justiça desse fato? Eu gostaria que você expusesse isso, mostrando toda a sua transparência em relação a isso. Muito obrigado, viu, João? Primeiro, eu continuo com a minha transparência e tentando manter minha ética. Como eu não dei o nome de nenhuma instituição, você que deu aí o nome, eu também não dei. Na época, mas eu não vou voltar a eu falar. Eu também não dei o nome dos vereadores. Tá? É um direito meu, eu não vou dar. Se alguém quiser saber, é só pegar a sessão, é gravada, vai ver e vai ver as coisas. Não preciso, que eu já falei, eu já disse. Em segundo, quando a gente quer manter a ética, é o que eu falei. Eu acho que a gente tem que ter. Tá? Então, o que aconteceu? Você está falando que você acha que tem que apurar primeiro. Eu respeito. Porque no caso do seu... Desculpa, como é que é o nome do senhor? Do seu Carlos... o Ademir falou em mandar para o Ministério Público, todo mundo concordou, sem apuração da casa. Ah, você não estava presente? Não estava? Então, foi deliberado pela casa. Se você não estava presente, pela ordem, tá? Eu respeito também você. É por isso que eu estou pedindo e estou falando na tua frente. Então, eu acho que as coisas estão acontecendo. Você não gostaria de falar o nome do vereador? Para a casa não ficar... preocupado, porque... Não, eu acho que cada um sabe quem é, como eu também sei dos meus atos, eu sei da minha... eu sei do que eu tenho que fazer na minha função de vereador, e eu prefiro preservar os nomes, já que isso foi gravado quando aconteceu. Então, e eu citei, foi gravado e eu citei não só aqui como na rádio. Tá? Então, mas hoje eu não estou aqui, hoje eu não estou aqui para discutir isso, tá? E respeito o teu posicionamento. Mas eu queria deixar bem claro que eu continuo tentando, senhor presidente, manter o meu raciocínio, a minha coerência perante a todos os fatos, eu tento manter, é isso que eu estou tentando passar para a população só, não é aqui levantar nenhum fato para denegrir a imagem de nenhum vereador em nenhum momento, tá? Por isso que eu não citei nomes, tá? Mas mostrar a coerência que eu estou tentando ter pelos acontecimentos dessa casa. É só isso, eu não quis voltar atrás para denegrir a imagem de nenhum vereador e nem levantar o nome de nenhum vereador. Eu só quis para mostrar para a população o que aconteceu já aqui. Então, por que eu tomei este caminho? É só uma satisfação. Por que eu tomei o caminho? Porque já aconteceu algumas coisas aqui que eu não concordei. É uma posição minha, como eu respeito a do senhor, como dos outros colegas também. Então, é isso que eu quero dizer e quero deixar muito claro. E foi por isso até que eu não tenho vergonha de pedir desculpas, de fazer as coisas do jeito que tem que ser feita, mas do jeito que eu entendo que é o correto na minha função de vereador. É atender às reivindicações da população. Está na
no nosso estatuto, Ô, João, na nossa resolução João, da Comissão de Ética. Só um minutinho. Então, já que você não quer falar, o resultado dentro da justiça, nesse caso, deu causa, a pessoa Não, esse eu perdeu não cheguei a a isso. situação. Ela perdeu a ação. Né? Então a gente poderia estar... mas ela perdeu a ação somente depois que foi aberta a Comissão de Ética. Quando foi aberta, não tinha resultado ainda. Né? Então, é por isso... Verdade, Herbs, verdade. E você vê como é que está acontecendo ao contrário agora, né? Não, só uma comparação tua. Você vê como é que está acontecendo ao contrário agora. Agora vocês querem me julgar antes do Ministério Público julgar. Quer dizer... Ô, João, negativo. Vossa Excelência está errado. Vossa Excelência está errado. Agora está sendo para apurar os fatos. Agora que começa o período, não está errado. Ninguém está pensando na cassação sua. Ninguém está falando de cassação. Em nenhum momento. Agora é para apurar o que ocorreu. E essa votação é para continuar a apuração ou não. Isso não significa, João, que você vai ser cassado. Significa que está trazendo às casas o fato que foi exposto. É só isso. Ninguém está te julgando. E você não está sendo cassado. Vai estar sendo analisado o que foi falado. Então, em nenhum momento, aqui está sendo apuração dos fatos. Só isso. Tá? Então, fique claro, aqui ninguém está julgando você. Está simplesmente apurando aquilo que você manifestou dentro da sua crença, da sua forma. E ninguém está te julgando. Então, que fique bem claro essa minha posição e acredito que é forma legal dentro dessa casa. Só isso. Tudo bem? Tudo bem. Mas o que acontece, eu acho que a gente tem que tentar manter uma linha de coerência só para a gente poder passar isso para a população. Então, eu quero deixar só isso bem claro. O que foi dito, eu acho que todo mundo entendeu. O que eu quis trazer de recado, eu acho que todo mundo entendeu. Não é recado, né? Eu acho que de um pronunciamento para que as pessoas fiquem cientes do meu posicionamento e deixar bem claro para a população que eu continuarei até o último dia. Se me trouxerem mais alguma coisa, eu vou estar encaminhando. Eu não vou, com tudo isso, deixar de fazer o meu trabalho, que eu entendo como correto. E eu respeito o seu posicionamento, como de qualquer outro que pegou, como Delenice que falou, e qualquer outro vereador que quiser falar. Tá? Porque é aquilo que eu falei, eu quero transparência, eu quero o melhor. E se a promotoria, se o Ministério Público entender que qualquer assunto não tenha fundamento para se abrir algum inquérito, que ele arquive. Mas eu fiz a minha função. Muito obrigado a todos. Senhor presidente. Vereador Gerson? Gerson, tá suspenso o trabalho, né? Suspenso. Você vai falar no período do grande expediente? Ou... Não. Vou falar, aproveitar que está suspenso e Sim. o tema é o mesmo. Sim. Nessa situação de apuração, deixar enfatizar bem claro que ninguém aqui da Câmara está caçando o vereador João Henrique. Ninguém aqui. Existem duas esferas. A esfera penal do Ministério Público, que as acusações são gravíssimas, e a esfera administrativa, que envolve vereadores. São dois segmentos diferentes, dois poderes diferentes. A acusação que foi realizada do vereador Cláudio, uma acusação muito séria e muito grave. Uma acusação de, não sei se a população tem ciência, é uma acusação de caixa 2 e de corrupção. Sabemos que o país enfrenta uma crise de corrupção muito grande perante os parlamentares. E nós devemos a obrigação de apurar os fatos, porque o seu vereador Cláudio realizou o caixa 2, ele tem que pagar o seu preço. Está no documento que nós recebemos, salvo engano, ele vai ter que pagar. Aí sim o senhor será cassado. Se não tiver provas, e sim foi feita uma denúncia infundada, o qual imacula com a imagem no servidor público, nesse caso, um pai de família que sempre trabalhou mais de 35 anos na prefeitura, 39 anos terá que ser respondido. Nós, como vereadores, nós não temos que votar contra qualquer tipo de apuração. Nós temos que ser transparentes. Se estão realizando a transparência, que devemos ter transparência, que o município de São João está em 169 contra a transparência, começaremos agora, a Câmara Municipal, a ter transparência nas ações. Isso é muito sério. Isso é muito sério, essa denúncia de corrupção.
E devemos apurar não só o fato do senhor. Tá? Então não estamos querendo acusar ninguém, mas sim apurar os fatos dessa denúncia. O Ministério Público tem sua competência legal na parte penal. Nós, na esfera de vereadores, é servidor, mas está agregado como vereador. Como vereador. Tanto que existem os pedidos de cassação que a Procuradoria-Geral da República encaminhou para a Câmara dos Parlamentares, mas está passando o presidente da Câmara, o senhor Cunha, na Comissão de Ética da Câmara dos Vereadores, dos Deputados. Como a presidente está sendo cassada na Comissão de Ética do Senado. Então deveremos o quê? Não querer acusar ninguém, não querer manipular ninguém, mas nós temos a função que o povo saiba da verdade, num dos casos seríssimos, e essa acusação de corrupção de Caixa 2 na nossa cidade. E isso devemos apurar e devemos verificar. Nós temos a função de, como vereadores, ter a transparência e mostrar, como falam comunidade, população, esses fatos. E deverá ser feito isso, senhor presidente. Então, só deixar essa questão enfatizada. Não estamos contra nenhum vereador, não estamos querendo nos caçar ninguém, nós temos que apurar essa denúncia séria na esfera nossa, como parlamentares municipais, o que está sendo realizado. As denúncias são sérias, as denúncias são graves, e que as pessoas entendam e compreendam que isso é a função nossa. Então não estamos perseguindo ninguém, e não tendo inversão de situações, mas sim apurar essa denúncia muito séria, que se parte na Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, ainda mais do senhor, que é um diretor responsável do setor de tributação da Prefeitura. Eu quero apurar esses fatos, eu sou o primeiro. Se o senhor estiver cometendo algum crime, o senhor vai responder. Caso contrário, quem fez a denúncia irá responder também. Vereador Gerson, só para complementar, façamos o seguinte. Vamos pegar aqui o vereador Dr. Ademir, Fernando Betti, Odair Perinoto, Roberto Campos, o próprio João, Claudinei Damalho, o Bira, Dr. Zé Eduardo, o Tite, o Claudinho, vamos pegar e vamos criar situações que nós escutamos, sem apuração, e vamos levar o nome, por exemplo, do vereador Roberto Campos ao Ministério Público, com aquilo que nós escutamos. E depois a gente joga na mídia. O nome vai para a lama. Quer dizer, é simples assim? Né? Então, eu não estou falando que a situação do João Henrique foi isso. Mas vamos fazer isso daí. Né? Então nós vamos, independente, o gerador foi a pessoa, a mola. Alguém fez. Se surgiu, se não surgiu para a mídia, é outro caso. Mas eu vou fazer isso então. Vou pegar do Roberto Campos, do Odair Perinoto, do Claudinei Damalho, vou criar e mando, de repente, quem sabe, né? Até apurar. Embora, eu vou responder, mas eu respondo. Eu acho que independente de quem colocou na mídia, quem gerou foi o vereador. Então, independente do vazamento ou não, a partir do momento que sai da esfera municipal, porque onde ele levou foi fora do município, se torna público. E quem encaminhou para a nossa casa legislativa para tornar público, chama-se Ministério Público. Algum outro vereador? Alô, pela ordem, senhor presidente. Alô. Doutor Marco Antônio? Isso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fernando Betti? Posteriormente. Ah, perfeito. Ô Marco, você quer usar a tribuna? Os trabalhos estão suspensos, então eu vou terminar, reabro os trabalhos. Tá? O Fernando quer falar nos trabalhos suspensos, ok? Obrigado, doutor Marco. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Fernando Betti. Como presidente da Comissão de Ética e que realizou a sessão na última quinta-feira nesta casa, tendo em vista sendo provocada a Comissão de Ética pelo vereador Claudinho com uma peça pedindo
averiguação dos fatos. O relator vai explicar melhor depois na tribuna como é que foi feito os estudos, mas essa comissão, ela simplesmente decidiu pela admissibilidade do processo, uma vez que essa comissão ela tem que trabalhar com imparcialidade dos fatos e das pessoas. E nós trouxemos isso para o plenário, para que o plenário pudesse fazer a votação e os vereadores decidirem ou não na continuação da apuração dos fatos. Então, como presidente da Comissão de Ética, eu quero deixar bem claro que essa comissão trabalhou de forma isenta, estudando de forma clara, dentro do regimento, e descobrindo também que nós teríamos um decreto-lei federal, e esse decreto-lei federal sobrepõe a nossa lei da Comissão de Ética, e nós entendemos que deve ser respeitada a lei federal. Então, foi convocado alguns suplentes nos lugares dos vereadores das partes. Os mesmos foram desconvocados pelo presidente desta casa por ter entendimento que a lei decreto federal sobrepõe a nossa lei municipal. Então, eu gostaria até de parabenizar o presidente dessa casa por ter feito da forma correta e coerente as atitudes tomadas, porém, a Comissão de Ética naquele momento tinha uma informação, e dentro da informação que tinha, cumpriu a risca para que fosse feito a apresentação nessa sessão. Gostaria de parabenizá-lo por isso. No mais, o nosso relator da Comissão de Ética, o Dr. Marco, depois, no uso da tribuna, vai fazer as explicações de como foi feito o relatório, de como foi feito o procedimento. No mais, a Comissão de Ética trabalhou com isenção. Quero deixar bem claro, novamente, que a Comissão de Ética trabalhou dentro das regras para que trouxesse isso ao plenário hoje. Muito obrigado a todos. Eu vou reabrir os trabalhos. Alguém mais quer usar a palavra? Os trabalhos estão suspensos. Reabertos os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Estão no plenário todos os vereadores da última chamada, senhor presidente. Feita a verificação, havendo o número legal regimental, dou continuidade ao grande expediente. Palavra livre, aberta aos senhores vereadores. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a verificação de vereador inscrito a ocupar a tribuna nesta noite. Está inscrito o vereador Dr. Marco. Dr. Marco, 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores componentes da mesa, nobres vereadores, cara vereadora Helenice, senhores e senhoras, estou aqui nesta tribuna hoje, até vinha para falar de outro assunto, mas não posso deixar de falar sobre aquilo que antecedeu a minha fala. Estou nessa casa há 30 dias. Helenice, João Henrique, estejam certo que o pau que dá em Chico vai bater em Francisco. Tá? Assumi essa comissão de ética, arquivei 4 representações por preclusão de prazo, porque ninguém tomava atitude. Né? E aceitei a representação que o vereador Cláudio fez contra Vossa Excelência, no sentido de admissibilidade de um processo apuratório. Simplesmente isso. Não falei em momento algum em condenação. Mesmo porque o fato que vai gerar a condenação, e se alguém vai condená-lo, será o plenário. E não eu como relator. O meu relatório é pela admissibilidade da abertura de um procedimento.
Vejo alguns advogados aqui, está ali inclusive o doutor Rogério, que sabe muito bem disso. Inquérito policial não significa condenação e nem processo crime. É uma investigação. É uma obrigatoriedade nossa, como ele diz, apurar os fatos que realmente diz a nosso respeito e a essa casa, que é a casa do povo. Quando se desrespeita essa casa, se desrespeita o povo. Então, minha gente, surgiu um segundo problema. Tá? Existe uma resolução, né, que rege os procedimentos da comissão de ética. Inclusive que estabelece um prazo para que o relatório seja apresentado. Esse prazo venceria amanhã. Portanto, entreguei hoje. Isso não obriga o presidente a pôr em votação hoje. Tá? Mas além e acima da resolução, existe um decreto-lei, que é o 201 de fevereiro de 1967, que foi amplamente contemplado e recebido pela Constituição de 88, que supera essa resolução que nós aplicamos aqui na nossa casa. Motivo pelo qual eu já requeri ao senhor que constitui uma comissão para que a gente reveja a lei orgânica do município e o regimento interno da casa. Nós estamos em 2016, a nossa lei orgânica, o nosso regimento vem sofrendo resoluções, mas não se sofre emendas, não se vê uma revisão para atualizá-lo, para adequá-lo ao momento que nós vivemos. Precisamos agilizar nesse sentido. Então, João, mais uma vez vou ser claro para você. Fui estritamente regimental e ético. Tá? Você terá um prazo mais do que razoável para, se for o caso, apresentar a sua defesa. E afinal, de todo o término de procedimento, aí sim ser julgado. Não, neste momento, você não será julgado em nada. O plenário vai decidir se você deve, se acatam o meu relatório, certo? Ou não. Não acatando o meu relatório, de imediato será arquivada a representação. Tá? Mas você vai ter oportunidade de ouvir, que porque o relatório será lido, que em momento algum acusa você de alguma coisa. Só entendo que é grave a denúncia feita pelo vereador Cláudio e que merece ser apurado por essa casa. Você tem o dever de comunicar atos ilícitos ou irregularidades, não só ao Ministério Público. Você tem o dever de fazer isso também ao delegado de polícia. E acima de tudo, João, como vereador, você tem a obrigação de trazer essa notícia à casa para que a casa faça a verdade, apure a verdade. Se você não fez, porque outrora foi arquivado um pedido de CPI, isso, aquilo, você não tem confiança na casa que você faz parte? Onde está a ética e aonde está o decoro? Você se retirou quando trouxeram uma notícia contra o teu irmão. Não foi? Você mesmo disse aqui hoje. Tá? Agora, te trouxeram uma notícia de que um vereador, representante, certo, seria partícipe de uma quadrilha em São João da Boa Vista. Está escrito isso, com todas as letras, no inquérito que o Ministério Público enviou a esta casa. E esclarecendo mais a quem questionou o vazamento, quero deixar claro que em momento nenhum, foi decretado sigilo na representação que o João fez.
ele requereu o sigilo, que foi indeferido pelo próprio Ministério Público. Então não houve vazamento de notícia